Primeiro, te agradecer de novo pela sua disponibilidade. A gente já vai começar nosso bate-papo aqui. E eu gostaria, Wilma, que você começasse se apresentando para a galera, para quem não te conhece, quem é a Wilma Alves hoje, com que ela trabalha, qual que é um pouquinho do behind the scenes aí da sua carreira. Se você quiser começar com a gente com essa introdução aí, vai ser bem legal. Combinado, combinado. Vamos lá, né? Então, pessoal, eu estou em Goiânia. Sei que o All in Hub está em catalão, então está aqui no interior do nosso estado querido aí de Goiás. Eu estou aqui na capital. Estamos fazendo esse momento online aí com vocês. Falando um pouco do que é o Elma, né? Vocês conhecem essa pessoa que vai falar desse conteúdo, né? Qual o conhecimento que ela tem para fazer isso? Mas falando ali um pouco, né, rapidamente, eu tenho uma formação base em tecnologia, apesar de não ser desenvolvedora, nada disso, a minha formação, ela base é tecnologia. E aí eu brinco, né, quando eu vou fazer palestra, eu falo assim, graças a Deus, eu não mexo com codificação, porque Sim. essa galera sofre pra caramba. Mas eu fui para a área estratégica, então eu fui para a área estratégica da TI, da tecnologia. Então, eu tenho uma formação base em TI, tenho uma especialização em Professional Self Coach, tenho um MBA em gerenciamento de projetos, que é parte aqui do nosso conteúdo, tenho algumas certificações. Acho que vale falar sobre isso, até para, como fala, né, dar respaldo aí. Eu tenho a certificação PMP, que é a de profissional de projetos do PMI. Tenho também uma certificação do DA, que é o Discipline Agile, que é voltado para o ágil, como Senior Scrum. Senior DA é Discipline Agile Senior Scrum Master. Então, essa certificação, algumas certificações em PMO, em escritório de projetos, tanto ágil quanto o tradicional, como fala, né, o preditivo. E atualmente, né, o que eu ando fazendo? Eu atuo com consultoria, como professora, né, fazendo treinamentos também, palestras. Então, hoje eu lidero o PMO de uma empresa, da ZG Soluções. Também estou como coordenadora do MBA de Gestão de Projetos e Inovação da Unialfa, que está aqui em Goiânia, mas o curso é online, então se alguém tiver interesse, já fica a dica. Show. Também então, além disso, né, de estar liderando, como eu falei, eu sou consultora professora também, dou aula em algumas instituições no Brasil, principalmente MBA de gerenciamento de projetos, a, o curso, né, que eu mais ministro aulas aí, e também sou líder de comunidade, né, participo da liderança de algumas comunidades, como a galera aí. Então, hoje eu faço parte do Startup Go, que é uma comunidade que visa fomentar o ecossistema, né, para Goiás ser cada vez mais um estado mais inovador. Estou ali muito voltado para diversidade e inclusão, principalmente para o público feminino. Também, né, hoje eu sou cofundadora, né, já tem 5 anos, da comunidade Mulheres Go, que é um pouco da vertente aí do Startup Go, mas focado no empreendedorismo, é uma comunidade aberta, goiana, focado no empreendedorismo, inovação e tecnologia e startups para mulheres, para empoderamento, protagonismo das mulheres, né? A gente levar essa informação para elas. E também faço parte do PMI, então já há cerca de 12, 13 anos, sou voluntária no PMI Goiás também, PMI Goiás, PMI Global, que é a maior associação no tema sobre gestão de projetos. Então, essa é uma das minhas principais experiências aí nisso. Então, desde 2014, trabalho com escritórios de projetos, seja estruturando, seja reestruturando, ou atuando ali junto com escritórios em algumas organizações, seja públicas e privadas. Então, esse é um pouco aí do background da Welma Alves. Não, que show, que show. E é legal de ver que logo de cara nós temos aqui uma coincidência, né, entre os três que estão aqui na live, né? Nós três temos um MBA aí de gestão de projetos, né? Gestão de projetos Waterfall, né? Então, inclusive, é uma coisa que eu e o Jean, a gente troca muita figurinha sempre, né? E o Jean sempre mencionou o seu nome com muito respeito, assim, com muito carinho, no sentido Obrigada. de ser uma referência nesse sentido, gestão de projetos, né? Então, é um prazer realmente estar falando contigo hoje. E a gente já começa com essa, né, Jean? Acho que já começamos com
com esse ponto de intersecção aí e vai de encontro com o que a gente quer falar hoje, né? É, Wilma, ô Jean, se você não se importa aqui, então eu vou puxar o primeiro tópico da nossa live aqui, do nosso bate-papo, tá bom? Pode ficar à vontade, pode ir tocando aí, Sérgio. Wilma, acho que para a gente começar aí de uma maneira bem aberta, assim, para a gente começar a falar, né? Acho que é interessante para a galera que não conhece, ou para a galera que já ouviu falar sobre gestão de projetos. A gente falou aqui do MBA, né, de gerenciamento de projetos. Você citou aí algumas certificações que você tem. Eu também hoje, eu sou Product Manager. Eu tenho uma certificação de Legal. Scrum Master, tenho certificação de Product Manager também, de Product Owner. Nossa. Também tive o background de gerenciamento de projetos, né, do MBA. E a galera ouve muito falar, o Scrum, gerenciamento de projetos Waterfall, modelo cascata, né? E assim, se você pudesse falar, Wilma, assim, traduzir isso para um público em geral, assim, para os empresários, né? O que são os métodos ágeis, né? Porque daí vai muito além do Scrum, mas você pode falar melhor sobre isso. E por que são tão importantes hoje no nosso dia a dia e principalmente no tema de inovação? Show, ótimo. Até algumas vezes eu posso ser provocativa aqui, gente, mas Claro, é é, para todo mundo aqui entender isso, porque realmente, né, quando as pessoas vão falar, né, sobre gestão ágil, tipo assim, olham como mundos, silos, mundos à parte, né? E não é igual a gente, né? Igual fizemos um MBA lá atrás em que já existia o ágil, né? O ágil já existe há milhares de anos. anos O dois PMBOK, mil, né? o PMBOK, que é a nossa principal bibliografia aí, né, na gestão de projetos, ela já trazia também algumas características do ágil, só que não era aquele boom como nos últimos anos aí aconteceu, acho que até com o advento da crescente de startups, do famoso alcançar o unicórnio de US$ 1 bilhão, que hoje em dia já não se vê tanto mais. Então, as pessoas têm que entender que hoje você precisa entender existe gestão de projetos. Gestão de projetos que é você aplicar boas práticas, né, para traduzir as suas ideias, né, em realidade, que é que a gente fala, que é tirar isso do papel, montar um projeto que tenha todas as etapas, e falando de empresários, de startups, que é você pegar a sua ideia, passar toda ela por validação para ter aí a sua organização, isso é um baita projeto. Então a gente tem a gestão de projetos, que é aplicar ali habilidades, conhecimentos para que você entregue resultados. Esse é um ponto. E aí, dentro disso, a gente tem práticas que você pode utilizar. Então, hoje, né, já vai mudando tanto as nomenclaturas que hoje em dia fala-se preditivo, que é o famoso waterfall, o híbrido, que é uma mistura das duas coisas, ou o adaptativo, que é o ágil hoje em dia, que a gente sempre fala metodologias ágeis, que é o adaptativo. E essa é a principal ponto. O método ágil, ele vem o quê? Para te auxiliar a você ter flexibilidade, adaptação e você não pensar no projeto só como um todo, né? Você passa lá no preditivo, você tem já o projeto desenhado, pensado como um todo, para entregar ele do início ao fim. Quando a gente fala assim, qual dessas abordagens eu vou ter, se é o preditivo, se é o híbrido, se é o ágil, você tem que entender isso. Qual que é a estrutura, o escopo do projeto que você vai atuar. Então, às vezes é um escopo bem, como fala, desconhecido. Então, por isso que, o que que são os métodos ágeis, né? E por que que ele é importante? Ele é importante principalmente nesse universo do desconhecido. Então, eu não sei exatamente o que eu vou chegar no final, eu tenho uma ideia do que eu quero. E aí a gente vai trabalhando o escopo dessa ideia e pode ser que no meio do caminho vão surgindo novos itens e tudo mais. Então, os métodos ágeis, e aí existem N frameworks para você aplicar métodos ágeis, né? Aplicar a gestão ágil, é você usar de uma prática que você vai quebrar em pequenos pedaços, pequenas entregas, o seu projeto, e isso vai entregando valor já para o cliente. E aí, para o cliente, para o usuário, para quem vai receber o resultado que você está gerando. E aí aqui a gente entra num outro parêntese, né, para dar uma explicação geral, que é valor.
a gente fala muito de valor há alguns anos para cá, isso não é antigo, mas isso cresceu agora, acho que de uns 7 anos, ali um pouco antes da pandemia, começou a se falar muito o que que é entrega de valor. Então, entrega de valor é algo que o seu cliente já consegue utilizar e te dar um feedback. Ele já consegue ver, ele enxerga valor. Então, muitas vezes as pessoas, eu vou fazer, vou construir algo. Alguém da engenharia vai construir algo. E aí entrega ali uma fundação, algo que o cliente, para ele, não é valor ainda. Então, tem outros clientes que vão assim, ai, que legal, você já me entregou, estou vendo o resultado. Para outros não é. Então, você tem que entender com o seu cliente. Um software. Se eu entrego um pedacinho do software que ele não tem como fazer nada com isso, será que é Só valor um para ele? código, né? Só um, só um código? O que que você está me entregando? Peraí, código? Eu não sei nem ler código, eu não sei nem o que que você está me falando. Você está aqui me falando de Java, de Python, o que que é isso? É de comer? É um bicho? É uma barata? É um besouro? Então, as pessoas têm que entender isso. O que que é o valor a ser entregue? E aí você adapta a estrutura, a gestão que você vai fazer conforme essa entrega. E aí eu falei de várias possibilidades, né? Então, assim, se vocês forem buscar métodos, estruturas ágeis de aplicar, existe N. Hoje em dia, qual que é a mais utilizada? Scrum. Então, a mais utilizada é o framework Scrum. Tem o Lean, que também vem mais ou menos na mesma pegada, que é ali evitar de desperdícios e tudo mais, mas o Scrum é uma das mais utilizadas. A gente depois pode aprofundar mais. Mas pensem que os métodos ágeis eu pensar em entregas pequenas, quando a gente fala de MVP, né, o mínimo viável para entrega, isso é pensando de forma ágil. A gente, aí no mundo, né, de inovação e tudo mais, a gente fala muito de errar rápido, Sim. corrigir a rota rápido e aplicar a gestão ágil é para isso, é para você já perceber riscos, já perceber mudanças rápidas que você tem que fazer dentro de uma gestão ágil. Então, é muito, em resumo, né, é pensar no projeto de forma quebrada, que você vai entregar valor a cada pedaço disso, e às vezes você entregou já algumas partes que já é valor e você já está ali, né, tendo alguns retornos sobre isso. Então, é basicamente isso, assim, é como mudar as. E aí depois a gente vai aprofundando. Show de bola, muito bom. Eu gosto muito de usar esse exemplo assim, né, de construção civil, principalmente porque dá uma lógica muito fácil de ser entendida, né? Então, quando a gente pega o modelo tradicional, né, imagina que você vai construir uma casa, né? Eu gosto sempre de usar muito esse exemplo. E aí você vai planejar toda a casa, vai fazer todo o projeto arquitetônico, design, tudo esse processo. Você planeja toda a casa, cada detalhe, até a cor do azulejo que vai na cozinha, você vai planejar. Para só depois executar e só depois encerrar, colher o feedback do seu cliente. Então, o que, que era o problema dos métodos padrões antigos, né? Você fazia todo um conceito, você desenvolvia todo um projeto para só depois mostrar. Consequentemente, você só tinha um feedback no final e, consequentemente, você teria retrabalho. Trazendo isso Sim, para nossa vida de inovação e para os métodos ágeis, né? Imagina que você vai construir toda a casa, mas o seu sonho primordial, a peça mais principal que você ouviu do seu cliente final, era o quiosque dele com a piscina. Então você vai lá e vai fazer aquele quiosque com a piscina no fundo do lote ali da casa e vai entregar. Isso é a entrega de valor. A partir daquele momento, aquele cliente já pode utilizar aquela parte da casa, já pode ter a percepção dele de devolver feedbacks. Poxa, esse piso que você usou no quiosque eu não quero na casa. Gostei. Exemplo, né? Então, trazendo para um conceito assim, muito lógico, né? Muito prático, né? Se resume nisso, né? E você falou muito bem ali do errar rápido, né? Talvez por isso, né? Pela velocidade do erro, pelo erro pequeno e rápido, que se use tanto, né? Nos termos de sim. inovação, para startups e tudo mais, né? É. Show de Eu, bola, muito bom. Eu, particularmente, né, eu aplico e eu acho que isso é super viável, porque também tem um outro contraponto que as pessoas às vezes confundem, né? Quando a gente fala de ágil, é que eu vou fazer mais rápido. Não, Boa. às vezes você vai levar o mesmo tempo de que um projeto impreditivo normal, só que você está fazendo entregas.
mais rápidas. E às vezes você pode, eu vou cobrar uma manutenção desse serviço. Você já consegue cobrar a partir das primeiras entregas, do que Exato. só cobrar lá no final. Você já começa a ter recurso financeiro ali entrando, né? E injetando para você reinvestir. Então, o tal do ágil, que muitas vezes é igual o tal, né? 9 mulheres, tem um filho em um mês. Não, não vai acontecer isso. Sim. Então, então a questão de ser ágil não é que é para ser mais rápido. Então, eu quero deixar esse alerta, porque as pessoas fazem confusão muito com isso, e eu, particularmente, uso muito o híbrido, né? Que é. Porque outra coisa que acontece é que as pessoas acham que lá nos manifestos ágeis, não precisa fazer documentação, por exemplo. Quando a gente vai para os caras de TI que não gosta de fazer documentação, aí que eles usam isso como desculpa. Então, acha que não tem que ter documentação, acha que não tem que ter um mínimo de cronograma, né? Você tem que ter, cara, Sim. porque o cara que está te contratando, ele quer ter uma noção de quando ele vai receber aquilo, não é a gosto de Deus. Expectativa. Não é Uhum. gosto de Deus, sabe Deus quando essa bênção vai chegar nas minhas mãos. Então, tem que se tomar muito cuidado disso. Tem que ter documentação, nem que seja a mínima possível, a mínima viável, tem que ter alguma documentação, tem que ter um cronograma mínimo ali para que as pessoas tenham as expectativas alinhadas. Então, o ágil ele te ajuda a entregar valor num curto prazo ali, num curto prazo de tempo, mas toda uma questão de gestão ali, ela se faz necessária. Com certeza, com certeza. Show de bola. Jean, quer ir pro segundo tópico aí? Vamos lá. Eu tô igual, eu brinquei com o Sérgio, Wilma. Eu tô usando da live hoje como aula, tá? Hoje eu tô como aluno. Apesar de ter a formação em gestão de projetos, já tem algum tempo já, de lá para cá, eu ainda estava na área de TI operacional, suporte e infraestrutura, e usava esse gerenciamento de projetos na área operacional. Migrei para a área de gestão e, naturalmente, eu continuo usando de gerenciamento de projetos. Às vezes eu nem percebo, aí tem hora que eu paro, assim, é tão natural, eu olho, a gente pergunta, né, onde eu estou usando gerenciamento de projetos? Você está fazendo controle de risco, você está fazendo controle de aquisição, você está fazendo gerenciamento de fornecedor e etc. Né? E a gente nem percebe, parece que para a gente já faz parte da rotina. Né? Quando Sim. veio o termo métodos ágeis, né? Até o Sérgio, pela sua especialização, e a gente está muito próximo, até esses dias eu questionei você, questionei o Giovanni também, no PMI, veio-se a inquietude de buscar o que é, como é e o como funciona, né, principalmente. E excepcional sua explicação. Métodos ágeis aí nada mais é do que a gente continuar fazendo um projeto de forma estruturada. As pessoas hoje, elas muitas vezes usam de falar nome de ferramenta, nome de framework e querer atrelar que é só isso métodos ágeis, né? Que não tem ali por trás toda uma estrutura, né? Sim. O Sérgio, pode puxar o segundo tópico aí, Ah, tá? e Show de bola. vai muito, só aproveitar o gancho aí do Claro. Jean, que, gente, vai muito além de framework, vai muito além de um pedacinho, porque é autonomia de time, é empoderar seu time, é o seu time ser auto-organizado, não é microgestão de você estar lá chibatando na galera. Então, assim, é colaboração, é entrega de valor que a gente falou, mas principalmente quando a gente fala de o time, ele está por dentro de toda a demanda, então o cara que está liderando o time ali, que hoje em dia tem o Product Manager, tem o Agile Leader, tem tanto nome, tem o líder de thread, e por aí vai. Então tem vários nomes hoje que fazem gestão de projetos ágil, é tudo a mesma Uhum. coisa. E aí, então assim, é muito de essa pessoa que está liderando, ela tem que trazer para o time o que são as expectativas, o que são as entregas esperadas, qual que é o objetivo para esse time ele se
responsabilizar dessa entrega, porque no ágil a diferença vamos puxando e fazendo, bora fazendo e bora tem essa entrega para fazer. Time, vamos trabalhar aqui colaborativamente, quem já fez essa parte, quem faz isso, quem faz aquilo. Então a galera ali se autoajuda para fazer a melhor entrega. Então muitas vezes também disso, né, vai, como fala, não é só um framework, não é só ir lá e fazer daily. Não, Exatamente. não, tem toda uma questão de mindset envolvido também. Com certeza, eu que o diga. E você falou, a última palavra que você falou ali, acho que ela resume tudo, né? A gente tem que vender hoje, né? Não só o método, não só o framework, não só o famoso buy the book, né? Porque se você for pegar o livro ali, o Scrum, são 19 páginas, 21 na última atualização, por exemplo. Então você pega aquilo ali em 20 minutos, 5 minutos de leitura, você sai achando que sabe tudo sobre o Scrum. E que na prática não é, né? Tem toda uma estrutura de times por trás. É a Hoje, teoria por exemplo, da prática, né? exato. Hoje, dentro da estrutura que eu atuo, por exemplo, a gente tem Scrum Master, a gente tem Product Owner, a gente tem Agile Coach, a gente tem Engineer Manager, que cuida literalmente da carreira do time, upskilling do time. Então, tudo isso é muito complexo, né? E a palavra que você finalizou sua fala ali, que é o mindset, ela fecha com tudo. As pessoas precisam pensar de forma ágil. Não é necessário somente, igual você falou, fazer a daily, fazer a planning, fazer a retro, fazer review, que são os eventos de um Scrum da vida, de uns métodos ágeis da vida. Usar um Kanban, usar um Word, etc. Não é só isso, né? Então tem toda uma estrutura por trás que realmente comporta essa gestão de projetos. É, E e no o, segundo tópico e que o a gente... Kanban, o povo acha que é só um quadro com post-it, né? Que não existe um Exato, né? método de Então, uso. existem os mitos ali, né? Existem vários mitos, né? E um pouco desse tema que você falou também, que é muito importante, né? Sobre falar de agilidade, não é fazer rápido, né? Não é sair fazendo a correria e achar que vai entregar mais rápido. Porque hoje até a própria literatura, as próprias mídias vendem muito dessa forma, né? A gente tem um dos livros mais famosos de Scrum, que é Fazer o Dobro em Metade do Tempo, né? Então, assim, esse tipo de livro, ele é muito positivo para chamar a gente para conhecer de fato o que são os métodos ágeis, mas ele pode gerar para quem não se aprofunda essa falsa impressão, né? Então, Sim. é bem importante da gente falar disso. E Wilma, pegando aí no seu dia a dia, você que é uma pessoa que vive a vida de gestão de projetos e de métodos ágeis, né? Se você pudesse dar algumas dicas para as pessoas que vão ouvir esse material, esse conteúdo depois e aproveitar disso, né? O que você utiliza na sua rotina diária mesmo, assim? Quais são as práticas voltadas aos métodos ágeis, né, que nasceram dos métodos ágeis, que você utiliza hoje no seu dia a dia e que podem ajudar as pessoas que estão nos ouvindo? Show. Tá, eu falei que eu uso o híbrido, né? O híbrido porque eu uso ali, né, uma parte do preditivo, até pela característica dos clientes do escritório que eu estou atuando hoje, eu tenho que ter toda uma estrutura ali um pouco robusta de cronograma. De certa forma, os projetos desse escritório, a gente já sabe, a maioria deles, né, que são de entregas já para cliente, que tem as de produto, né? As de produto é uma outra parte. Mas essas de entrega ali para cliente, elas eu tenho um conhecimento do escopo que vai acontecer, apesar que podem acontecer situações ali no meio. Então eu tenho um pouco do preditivo, então eu faço um cronograma, então eu faço ali entender a parte inicial e tudo mais, tem ali um kickoff, então eu tenho alguns ritos que é do preditivo. E eu Uhum. uso o Scrum. Então, eu faço assim a separação para ficar claro para todo mundo é que o meu projeto, uma parte gerencial, a parte inicial ali, eu estou começando no preditivo, mas de certa forma já com ritos ágeis para sua execução. O que eu quero dizer com isso? Hoje, apesar de eu ter um escopo conhecido, ele é quebrado por sprints, as entregas são quebradas por sprints, que aí a gente vai puxando ali, né, conforme a prioridade do cliente, o que ele tem de interesse, o que é valor para ele, né? O que ele definiu como prioridade. A gente quebra essas sprints, e aí isso o time que executa essas etapas, eles vão puxa ali, né, distribuído ali para esse time para que eles executem. Então a gente faz ali a prática de fazer quando a gente fala de Scrum, né, só fazer um parênteses aqui, o Scrum é uma das frameworks mais utilizados que ele tem um fluxo de trabalho em que você define qual que é o seu backlog de atividades que você tem
para entregar, desse backlog, o que é priorizado para ser executado, que então entra numa plane, numa sprint plane, e dessa plane, estou falando resumidamente porque tem uma série de coisinhas, mas dessa plane a equipe então puxa, isso vai para o time executar, e ao longo da execução dessa sprint, as sprints em sua maioria são de 15 dias, 2 semanas, e algumas, dependendo do tamanho do projeto, às vezes fazem de um mês, mas é mais raro. A maioria é de 15 dias ali, é 2 semanas. Algumas equipes, e aí já vai uma dica, às vezes estão aprendendo a trabalhar com isso, fazem sprints de 1 semana. Para virar rápido se não estiver funcionando e ajustando rápido ali. Então, começa com sprints de 1 semana e depois evolui para sprints mais espaçadas à medida que o time vai ganhando maturidade nisso. Então, você tem já ali todos os itens, todas as tarefas, né, que são para ser executadas, e aí todo dia a gente faz uma daily. O que que envolve a daily? O que que você trabalhou ontem? O que que você pretende trabalhar no dia de hoje? E se você está tendo algum impedimento, alguma coisa que te impede de executar o que está ali na sua responsabilidade, porque aí, junto com seus colegas, alguém vai te dar uma dica. Ah, eu fiz desse jeito da última vez, ou vai ter que buscar alguma outra instância para poder destravar aquilo ali. Então, a gente faz esses ritos ao longo do projeto. Então, dentro do meu projeto, às vezes cabem ali 2, 3, não, 4 a 6 sprints de 15 dias. Então, a gente faz a abertura, fechamento, abertura de sprint, então, que é fazer a retrospectiva, como é que foi, ver o que ficou de item que não fechou na sprint anterior, e fazemos ali as dailies. Então, como dica, né, eu sugiro para as pessoas que use o Scrum, que é um dos mais fáceis de aprender também, mais fácil de aplicar no dia a dia. Qualquer coisa, os meninos, se estiver mais fácil, pode escrever aí, Scrum, pesquisem lá, não é algo monstruoso, não é. Vocês já devem ter ouvido falar isso em algum momento. Então, é só aprofundar o conhecimento. Ele ajuda você a ter esses planejamentos rápidos do que você precisa ter, e tem os ritos que te ajudam a controlar isso e a pegar ali situações que podem ser problema dentro da sua sprint, principalmente as daily meet. E daily meet não é reunião de 1 hora, 2 horas, 3 horas, não, pelo amor de Deus. É reunião de 15 minutos. O seu Certeza. planejamento é uma reunião mais longa, mas daily não é para ser uma reunião de solução, é uma reunião só de bate-ponto. Aí você tem que ter reuniões paralelas se tem coisas mais profundas para serem discutidas. Sim, show de bola. E, não, muito bom esses apontamentos. E se fosse para mim citar, né, eu também trabalho muito com isso, eu vivo isso, né, eu vivo o Agile hoje, todos os dias, né, tanto nos nossos projetos. Hoje o All-in Hub, ele é gerenciado nesse formato, né, Legal. híbrido também de gestão de projetos, mas nós utilizamos muitos dos ritos dos métodos ágeis, né? E uma coisa muito fácil que você citou para ser implementado hoje em qualquer time, né, qualquer teamwork, é a daily meeting. Então, Sim. assim, muitas das vezes a gente tem um time envolvido em um projeto, as pessoas trabalham na mesma sala e ficam semanas sem falar sobre aquele projeto ou sem dar visibilidade do que elas estão de fato executando, né? E uma coisa que eu acho que fica aqui a minha dica, né? A dica do Sérgio, e eu quero saber se a Wilma concorda comigo aqui, né? Hoje o Scrum, ele prega 3 pilares principais, né? Transparência, inspeção e adaptação. E nessa sequência, por que nessa sequência, né? Transparência, primeiro, big and visible, né? Todo mundo tem que saber o que o time está trabalhando. Eu não posso ter segredos de projetos, né? Segredos de coisa. No gerenciamento de projetos padrões, a gente tinha ali as gordurinhas que a gente ia colocando ali, né? Então, quem era mais antigo de gestão de projeto, o cara montava um cronograma e ia colocando as folgas dele ali dentro, né? E no Scrum, não. No Scrum, a gente prega a transparência, ou seja, por que que a gente utiliza boards, né? Para que todo mundo saiba o que todos do time estão trabalhando naquele momento, né? Então, primeira transparência, inspeção. Se eu sei o que a Wilma está trabalhando, a Wilma e o Jean estão trabalhando no mesmo projeto. A gente tem um board nosso aqui, nós temos as nossas reuniões diárias, reuniões de pontuais ali, né? Se eu sei o que a Wilma está trabalhando, eu posso inspecionar o que ela está entregando. O que seria isso na prática, né? A gente falou, você falou que o time é autogerenciável, né, no começo da conversa. Então, na prática,
entre o time, sem ter uma liderança real e presente aqui dentro, nós podemos nos cobrar sobre as entregas que nós estamos fazendo. Para isso, a gente precisa ter transparência. E a adaptação é a prática, a realidade do que a gente precisa. Mudou o projeto, muda tudo, a gente tem que adaptar. Só que a gente só consegue ter adaptação se a gente tiver esses outros dois pilares muito claros entre o time. Então, esses valores, eu acredito que são práticas que qualquer time hoje pode aplicar. Transparência, inspeção e adaptação. Acho que fica aí também essa É. dica que eu acho que é bem show de bola. Não, super válida. E pegando gancho de duas falas sua, primeiro sobre essa questão de adaptação, né? Às vezes as pessoas elas são um pouco inflexíveis, não estão ali abertas a mudanças. E as últimas pesquisas, gente, principalmente pós-pandemia, a adaptabilidade é a competência, é a skill ali, a habilidade mais solicitada atualmente. A que as empresas mais observam é se a pessoa ela é adaptável, se ela tem essa capacidade de adaptação, senão ela não vai adaptar. Às vezes tem gente assim, e eu já ouvi falar isso no passado, tem gente que fala assim, ai, mas a minha empresa muda demais. Que bom que ela muda. Já pensou se ela Se ficasse não mudar, morre. estacionada? Hã? Se não mudar, morre, né? Ah, então, se ela ficasse estacionada, ela ia falir. Então, às vezes as pessoas são um pouco resistentes à mudança e tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Da mesma forma, né, quando a gente vai falar sobre gestão de projetos, igual a gente falou, gestão de projetos é um guarda-chuva, a gente tem ágil, tem N coisas dentro disso. Mas as pessoas vão muito pelos esses pensamentos antigos de que quando vem com gestão de projetos, que gestão de projetos é burocrático. Não, cara, se você acha burocrático é porque você passou por alguém que tornou aquilo burocrático para você. Tem um diretor, ex-diretor do PMI na América Latina, que uma vez num evento Latinoamérica, ele falou assim, eu fico escutando muito que a pessoa, que gestão de projeto é burocrático, burocrático e tal. Falou assim, ó, se você acha gestão de projetos burocrático, burocrático é você. Porque é quem aplica. Quem Com torna o certeza. negócio burocrático é quem aplica ele de forma errada. Às vezes a pessoa está aplicando um negócio em um escopo que não é aquilo. Então, abre um pouco a mente ao mindset de novo, abre um pouco a mente, procura estudar, procura entender. E é muito de praticar, gente. É assim, igual os meninos falou, o Jean falou, né? Não, no dia a dia a gente está aplicando gestão de projetos, e é isso. Muitas vezes eu vou dar aula, o povo acha assim que gestão de projeto é um monstro. Eu falo, não, gente, vocês já fazem isso hoje. Talvez não com as práticas, com as melhores práticas, mas vocês já fazem. Vocês vão fazer um churrasco, vocês montam todo um projeto, lá, listinha, alugar algum lugar, fazer compra. Você vai montar um aniversário, é um baita projeto. Então, tudo é projeto. Eu gosto muito de pegar essas analogias da vida real. Então, esse gancho que eu quis aproveitar é para o pessoal ver que é para ser adaptável, é para ser fácil. E até uma dica, né? Não sei se eu dou conta de aplicar o Scrum como um todo. Só a Daily já te ajuda um monte, que é o que o Sérgio falou, dessa questão da transparência, da inspeção e adaptação, que é todo mundo tá sabendo o que está acontecendo e não ter surpresinha. E também, se tá vendo que o negócio está indo no rumo errado, você corre ali e resolve. Senão, você só vai saber isso, sabe lá daqui quanto tempo que a bomba estourar, e aí já pipocou, aí é aí vem o Lean, né, na cabeça, que também tem a ver com tudo do ágil, que aí vem os desperdícios, né, o tal do retrabalho. Às vezes as pessoas acham que, eu estou fazendo um orçamento, mas aqui a pessoa já tem o salário dela do mês. E aí, gente, retrabalha a hora. Pega o valor do salário do cara do mês, divide ali pelos dias e pela hora. Quando ele tem que refazer aquilo ali, ele vai gastar mais 3 horas. É aquelas 3 horas em valor financeiro que você está gastando. Então tem que se pensar que não é tão simples assim ficar fazendo retrabalho, não. É mais tempo, é mais investimento, é mudança no escopo, é uma série de impactos. E esses impactos, eles vêm desde lá do preditivo, mas que no ágil vai acontecer do mesmo jeito se não aplicar certinho ali. E uma outra coisa que você falou, né, que é o tal do board, né? Então, hoje, quando você vai usar o ágil,
tem o Kanban, que a gente brincou lá atrás, que tem todo o método para ser utilizado, é um dos mais fáceis. Então, se você, o seu time, ele é visual, coloca quatro na parede. Taca quatro na parede, vai. Não, não é não, a galera é mais online. Usa um Trello, que é gratuito, você consegue utilizar aí facilmente. Tem outras plataformas, outras ferramentas que você consegue utilizar, até com Excel, você consegue fazer gestão de projetos aí, seja ágil, seja como for. Então, deixe visualmente também tudo que está acontecendo. Não é pão de não é papel de padaria, não, papel de pão, não. Tem que ter pelo menos alguma gestão, como eu falei, um mínimo de documentação de material tem que ter para dar essa transparência, para ter essa inspeção. Então, muitas vezes o quadrinho lá com os post-it andando, isso é excelente, assim, ajuda bastante o time. Show, show, perfeito. Muito bom mesmo. Acho que é nessa linha que a gente vê realmente onde tem os ganhos, né? Porque de nada adianta todo esse processo, toda essa baboseira aí, né, que a gente está conversando aqui, que pode parecer inglês ali para quem não conhece, mas que na prática tem levado grandes organizações, grandes empresas inovadoras ao lugar que elas chegaram, né? Então, esse é um dos motivadores da gente estar falando sobre esse tema aqui hoje, né? Show de bola. Sim. Beleza. Jean, você tem algum comentário? Você quer fazer alguma entrada aqui? Senão eu passo para o próximo tema. Tranquilo, dois pontos aqui. Puxando o gancho, tanto um da Wilma e o outro do Sérgio, em relação ao valor. Até uma coisa que eu aplico um determinado tempo, e eu sempre falo isso com o meu time, principalmente time de suporte e time de implantação de infraestrutura, é o seguinte: primeiro, ouve o cliente, o usuário, o que seja, e depois de ouvir, captar a dor dele, se coloca no lugar dele. Sempre a primeira coisa, se coloca no lugar do cliente. O cara pode estar lá, pé da vida, com um problema, com a dor, com alguma coisa. Você entendeu o que é. Você, estou aqui para resolver o seu problema da melhor forma possível, pode ficar tranquilo. Isso aí você já quebra o gelo da situação de uma forma gigantesca. Então, assim, em relação a essa questão de valor, sempre se coloque ao lado do seu cliente, entenda o que é valor para ele e trabalhe naquele valor. Quando o Sérgio fala ali de transparência, né, puxando o gancho para o All-in, desde quando a gente iniciou, salvo engano, Sérgio, a gente já vem ali com o Trello gratuito, trabalhando com a visão para, assim, o Sérgio está em Indaiatuba, eu estou em Catalão, tem 1 milhão de coisas, tem mais 2 negócios que eu gerencio, é 1 milhão de coisas acontecendo, mas sempre a transparência. E a transparência ela é muito ligada à comunicação. Então, a partir do momento que você está comunicando com o time, que você está mostrando o que está acontecendo, mostrando a agenda, deixando as coisas tudo alinhada, flui naturalmente. E as pessoas às vezes acham que gerenciamento de projetos, métodos ágeis, é para dificultar, é para engessar, é para tornar as coisas difíceis. Mas na prática, a melhor coisa que tem para facilitar o seu dia a dia. Questão de documentar. Você não gosta de documentar, a pessoa não gosta de documentar as coisas, por exemplo. Puxando para o gancho pessoal, tanto que é bacana você ter uma pastinha lá no celular onde tem todas as suas documentações, passaportes, tudo registrado e organizado. Aquilo ali é documentação. Então, a partir do momento que você começa a ter as coisas estruturadas, naturalmente as coisas ficam mais fáceis para a pessoa e para o time da pessoa. Aí alguém vai ter que dar manutenção nisso no futuro, né? Sim. Então, se não tiver documentação, isso é um BO grande. É um BO bem grande. Mas, E aí, né? não, então, e engraçado, né, que você falou uma coisa, e assim, a gente está falando muito aqui de valor, né, e tudo mais, e a gente está falando aqui para empresários, mas às vezes tem muita gente aqui que está começando, tendo ideias e tudo mais. E o principal foco do ágil também, um dos principais pontos dele, é o usuário, o cliente no centro. Então, é você estar próximo dele, é você estar ali, ser par e estar junto dele para entender a expectativa dele. Porque volta aquela história: se eu não estou entregando o valor que é para ele, eu vou ter retrabalho, eu vou ter uma série de coisas. Então, você pegar e fazer um ágil fake, que é só aplicar os ritos lá dele, etc. e tal, mas não está levando em consideração o que o Jean está falando, que é o que o cliente espera.
tá furado, porque uma das principais coisas é o cliente, o usuário no foco. A primeira coisa que você tem que fazer é entender se o que você está pretendendo fazer atende o seu cliente. Então, a gente voltando lá atrás, né, lá atrás aquela velha história. E hoje ainda as pessoas pensam isso. Eu faço essa provocação nas minhas palestras, que é o quê? Lá atrás sempre a gente escuta, eu sei o que o cliente quer. A gente sempre ouviu isso. Eu sei o que o cliente quer. Cara, beleza, você pode saber, mas quem sabe mesmo o que ele quer é o cliente. É o cliente que sabe o que ele quer. Aí muitos me perguntam assim, principalmente a galera da área técnica, né? Ah, mas o cliente sempre tem razão? Na maioria das vezes, sim. A questão, qual que é o desafio nosso de quem está aqui, seja product owner, quem está, né, verificando ali requisitos, quem está entendendo o que é o escopo do cliente, qual que é o desafio? É a gente direcionar ele para ele te dar as informações corretas. Porque uma coisa que acontece muito é, o cliente fala uma coisinha, ninguém questiona, vai da forma que eu entendi e vai dar caquinha. Para não falar palavra pior. Aí, ou então, nem escuta o cliente, não, pelas coisas que eu vi, eu acho que ele quer isso, vai lá e desenha e tal, vai dar caquinha. Então, gente, a primeira coisa a se fazer é trocar uma ideia com ele, às vezes ele te passou uma informação, eu falo muito que o gerente de projeto é o cara que é o chato do porquê, que é igual a criança Exatamente. é a criança do porquê. Sabe a criança que você responde e ele fala, mas por quê? Mas por quê? Então, o cara que vai levantar a informação com o cliente, ele é a criança do porquê. O cliente deu uma informação, não está clara? Ok, mas o que você quer? O que seria isso? Qual o objetivo? Qual que é o resultado? O que você espera utilizar de. É isso, gente. É investigativo mesmo. É ser a criancinha chata do porquê, para você depois não investir tempo desnecessário em coisas que o cliente não vai utilizar. Um negócio que vai ficar parado lá. Trazendo para a realidade essa última fala sua aí, nós estamos com um projeto agora recente, exatamente isso. O cliente final, ele não está em Catalão local, ele está lá em Curitiba, ele não conhece o espaço físico local. Tem que ser feita uma infraestrutura de CFTV, câmera no local. O cliente mandou a planta sem conhecer o local e mandou onde ele quer o posicionamento dos equipamentos. No mapa, o local que ele quer o posicionamento dos equipamentos, existe prateleira hoje. Se uma pessoa pega aquela planta e executa, você pensa, uma câmera em cima da prateleira, né? A prateleira tampando tudo. A primeira coisa que eu bati foi, cara, por que você quer essa câmera nesse local? Não, que vai pegar uma visão 360 do espaço. Tá. Você sabe que no local vai estar cheio de prateleiras de tal altura que vai impossibilitar a visão dessas câmeras? Uai, não sabia não. Então nós temos que mudar, né? Falei, nós temos que mudar. Então, assim, na prática é isso. Não adianta você receber ali uma informação e partir da teoria que aquilo ali é verdade absoluta, não questionar e seguir. Vai dar caquinha lá no final. Sim, sim. Show de bola, pessoal. Pode Eu acho que colocar aí, Sérgio. vai muito de encontro com o que a gente está conversando, né? E assim, quando a conversa é boa, a gente vai conseguir abranger um milhão de exemplos aqui e vai trazer muito contexto para a galera, para a realidade, para que possa ser aplicada, né? E falando um pouco de inovação, trazendo um pouco para o que a gente está pensando para o futuro, para o que o All-in Hub hoje representa, para que as comunidades que a UEM propriamente dita participa. Por que que hoje esse tipo de projeto inovador, Wilma, eu gostaria de ouvir assim, na sua opinião, né? O porquê que essas empresas, por que as startups, por que os centros de inovação, por que os hubs, os coworkings, toda essa estrutura de inovadora que a gente conhece, né, no nosso mundo, por que que, na sua opinião, eles tendem a optar por métodos ágeis? Beleza. Eu acho que um pouco do que responde isso a gente foi falando aqui, né, ao Sim. longo do nosso papo aqui, e eu acho que o que resume muito, o que traz muito essa escolha é justamente a você ter decisões, definições de forma rápida, que é a questão de começar
aplicar, né? Planejar, aplicar, errar, já corrigir rota e por isso, porque quando a gente fala de hub, startup, inovação, como fala desse mundo, gente, a grana não está sobrando, é grana que você sua para ir atrás. E também, assim, você tem que provar o valor daquele produto, você tem que provar que aquilo ali realmente é inovador, tem público, tem cliente para poder utilizar aquilo. Então, usar o ágil, ele faz com que a gente consiga ter essas respostas e faça esse ajuste o mais rápido possível para que você entregue isso no mercado. Porque, como eu falei, startup, hub, o pessoal está usando grana de investimento, grana de subvenção, grana de edital. Então, isso aí você tem que usar rápido, tem que tomar decisões rápidas. Então, o ágil, ele ajuda muito nesse sentido, para que você tenha essa guinada. E muitas vezes, quando a gente fala de hub, são várias empresas ali participando, e gerenciar isso, e aquela, cara, pivotar, né, para o público, assim, aqui talvez vai ser comum, mas eu gosto sempre de explicar. Pivotar eu estava com uma ideia, achei que ela era excelente, caminhei um pouco com ela, não é. Não tem público, não vai, bora voltar para trás. Então, sempre que às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu estou ainda tendo só uma ideia, estou só pensando nisso, eu não vou, preciso aplicar gestão de projeto. Não, gestão de projeto, para você planejar como é que você vai fazer isso. Então, tem uma coisa que eu gosto muito, que é usada nos hackathons, principalmente aí nos Startup Weekend, que é o tal do Zero to Hero. O Zero to Hero é uma jornada que é um baita projeto, que é desde a sua ideia para você validar se aquilo ali realmente tem público, você ir atrás dos clientes, se tem cliente, fazer essa validação e aí você pivotar. Para tudo isso, você tem que ter um planejamento e fazer isso rápido, que é o tal do MVP. Muitas vezes, eu estive agora recentemente em Rio Verde, né, participando do evento lá e fiz um workshop nesse sentido, de plano de negócio, e eu gosto muito de usar essa jornada para poder explicar isso, né? Porque montar um plano de negócio hoje, gente, usa elementos do plano de projetos. Então, é praticamente bem similar. E a execução, como eu falei, né? Você vai nessa prática ágil ali. Mas ali você tem que ter as informações. E muitas vezes, igual tem uma menina lá que ela ganhou ganhou numa jornada que teve, a empresa dela ganhou. E ela ganhou com um escopo menor do que ela pretendia. Então, é por isso que as pessoas têm que pensar que o ágil é para você quebrar isso. Então, quando você vai para um hub, vai para uma startup, não vai com um projeto grandioso, vai. Eu tenho uma ideia do que eu quero disso como um sonho. Quebra essa ideia em pequenos sonhos, que aí você usa o ágil nisso e você consegue trabalhar essa entrega e usar desses grandes centros, dessa estrutura, né, que é disponível, como as comunidades, os hubs e os eventos aí, né, as associações de startup. Então, quando a gente fala desses grandes centros, é muito valorizado o uso do ágil justamente para ter essa virada. É igual o PDCA. Roda ali aquilo ali rapidão, planejar, agir, fazer ali correção e volta de novo, inspecionar, como a gente comentou aqui, e fazer essa virada. Então, por isso, é muito dinâmico. Uma brincadeira que eu fiz, né? Vou colocar isso aqui, que é o tal do unicórnio. Hoje você não tem pessoas buscando mais unicórnio. Por que tá, assim, a minha percepção, e até trocando uma ideia com um colega também, ele concorda, que é do mundo aí da inovação, é porque hoje as empresas elas estão chegando num ponto de liberar aquele produto, o seu produto para investimento antes de chegar num bilhão. Então, hoje, o pessoal está ganhando maturidade rápido e é aplicando isso, é aplicando essas práticas ágeis de rodar, pivotar e já ganhar maturidade no produto com uma certa velocidade, que não dá tempo de você chegar no unicórnio, você já abre ele para investimento. Então, já busca investimento já antes, porque para quem não, para chegar no unicórnio é você chegar nele lá sem ter investimentos. Então, hoje isso está acontecendo numa velocidade mais rápida, é a minha visão. Não sei se vocês têm essa mesma percepção aí. Com certeza.
Assim, o que eu sinto, né, é que o mercado ele está mudando muito mais rápido. Então, da mesma forma que o mercado muda as demandas, as solicitações, a gana por algo diferente, ela também muda muito rápido. Por isso que você comentou várias vezes ali sobre o pivotar, né, sobre o mudar a rota, né? E eu acredito que um dos principais ganhos que você tem hoje com os métodos ágeis é literalmente essa agilidade de mudar o caminho e ser mais assertivo. Então, se eu pudesse falar, né, aonde está o maior ganho hoje dos métodos ágeis, ele não está no tempo de execução, mas sim no tempo de acerto. Na assertividade, na eficácia que você tem de entregar um produto real que vai ser utilizado. Quando a gente fala de produto, mas produto, serviço, projeto, seja lá o que for, né? Então, eu acho que vai muito nessa pegada. Você acha que a gente está bem alinhado nesse sentido? E o que eu sinto do mercado é que a demanda ela vem cada vez mais rápida. Então, assim, as empresas elas precisam estar aptas a mudar rapidamente, né? Uma prova muito rápida de pivotagem urgente que aconteceu aí foi a própria pandemia, né? Que você solicita, que você comentou ali, né? Empresas extremamente tradicionais que não tinham conhecimento de nada de inovação tiveram que aprender a inovação propriamente dita, goela abaixo ali, porque tiveram que mudar muito rápido. Então, assim, você tinha uma fábrica de roupa. Pô, ninguém tá comprando mais roupa. Deixa eu fazer a fábrica de máscara. Eu tenho a mesma base, eu tenho a mesma estrutura, eu tenho o mesmo pessoal, a matéria-prima é praticamente a mesma, deixa eu produzir aqui e jogar isso no mercado, né? E quem agiu rápido, né, conseguiu com certeza sair na frente e se livrar desse cenário tão caótico que foi, né? Existe uma frase que eu gosto muito e que eu particularmente uso em todas as minhas palestras. Quando eu falo de ágil, eu sempre falo muito que é fail faster, succeed faster, né? Quanto mais rápido você vai errar, mais rápido você vai ter sucesso. Isso é lógica, né? Não precisa ser nenhum matemático É, para acertar isso, né? não, Então, é, e assim, essas grandes, quando a gente, essa última pergunta, né, esse último tópico que você colocou, que é grandes centros, né? uhum, Eles querem ter resposta, querem ter clareza ali de investimento rápido. Eles não querem ficar ali um tempão entendendo, ser floreando, não, eles querem falar maturando, assim, né? peraí, é algo que eu vou investir, é algo que eu posso apostar ou não, e isso é rápido. Essas tomadas de decisões são muito rápidas, que tem que ser tomada, né? E realmente as coisas que você falaram aí faz muito sentido, porque é o que está acontecendo, essa velocidade. E uma coisa muito engraçada para mim que vi isso, né? Que você falou assim, quando veio a pandemia, a galera, tipo, o que que é inovar e tal? Eu vou muito antes disso, né? Porque inovar está dentro também de projetos ali, né? De você ter uma estrutura, uma gestão, né? Mínima possível, vamos dizer assim. Eu vi situações assim tensas e críticas. Empresas, né? Que não tinham nem planejamento. Tipo assim, se ele não sabia o que ia fazer no ano, quando dirá virar, quando dirá ir lá e fazer uma virada para a nova realidade. Aqui eu tive assim contatos semanais assim num volume que eu nunca tinha tido antes eu tô precisando de um gerente de projeto, tô precisando de alguém que, tipo assim, alguém que trabalhasse especificamente nisso, que é ajudar o quê? Bora ajudar a fazer, replanejar, ajudar a repensar, a trocar, mudar a rota, como é que a gente faz com isso aqui? Então, teve a alta demanda por gerentes de projeto, ela cresceu muito por conta da pandemia, porque muita gente não estava preparada, não tinha uma pessoa que tinha um entendimento sobre isso para ajudar a fazer essas viradas, e teve essa grande busca. É, no PMI Goiás, né, eu estava presidente quando teve a virada, e hora que caiu aquilo ali assim, eu já chamei o time e falei, gente, bora fazer uma reunião aí daqui 1, 2 semanas. Se vocês tiverem agenda na próxima semana, bora conversar, porque a gente ia acabar de fechar o planejamento das ações da comunidade no ano. E aí, tipo, um monte de coisa presencial.
a gente já não sabe quando vai ter coisa presencial de novo, e Sim. agora? E aí a gente rapidamente conseguiu fazer uma reunião e readaptar os eventos. O que era possível mudar para online, ok, mudamos. O que era inviável de ser online, deixamos em stand-by e conseguimos replanejar. A equipe depois já foi para o planejamento mais detalhado ali, e conseguimos virar. Estou pegando um exemplo de comunidade, mas são coisas que organizações, micro, grandes, qualquer tipo de empresa teve que fazer esse tipo de virada, de mudar, inovar a forma de fazer algo, né? E quando a gente fala de inovação, só um último parêntese, porque muita gente acha assim, a inovação é só tecnologia, é só software, é só site, é só aplicativo. Não, gente, inovação é qualquer ação que você queira fazer de forma diferente. Então, eu quero inovar a forma de fazer algo. Então, isso não é só produto, igual o Sérgio citou, a fábrica passou a fazer um outro tipo de produto. Inovou em produto. Mas e processo? Às vezes eu estou com algum processo que está emperrando, inovar é você ir lá e dar uma tunada, dar uma modificada, mudar a forma de fazer aquilo. Isso é inovar também. Então, inovar em serviço, inovar no processo de um serviço, isso tudo são formas de fazer inovação. Show de bola. É, Perfeito. Acho que assim, acho eu que acho que esse último tópico aí, a Welma na fala dela, ela resumiu basicamente no tomar decisão rápida. Ponto. A partir do momento que você aplica todas as metodologias, você tem o principal fator que é tomar uma decisão de forma rápida. Seja a decisão, por exemplo, da fábrica de passar a fazer máscara, seja a decisão de uma empresa que, por exemplo, uma pizzaria, ela só abre à noite, aí ela está vendo que o fluxo à noite dela não está legal, ela vai usar da estrutura dela para abrir no horário de almoço e servir almoço. Então, assim, a partir do momento que você tem a informação para tomada de decisão rápida, as coisas caminham de forma mais factível, né? com Sim. certeza, com certeza. Pessoal, que conversa maravilhosa que a gente teve Já aqui. foi Acho uma que hora, agora que eu tô vendo aqui. essa 1 hora passou voando aí. E, Wilman, já fica aqui. Acho que a gente tem assunto aí para falar, para seguir, para jogar um podcast inteiro aí, para a gente conversar bastante. Fica também o nosso convite, tá? O All In Hub é uma comunidade empreendedora, né? Cujo o nosso foco é ensinar empresários, é profissionalizar empresas, instituições e pessoas que querem se tornar empresários, né? Através da educação. Então, nós intitulamos o All In Hub como uma organização educacional empreendedora, né? Hoje, esse é o peso que o All In Hub carrega. Muito em breve, né? Um spoiler aí. Nosso grande sonho de um espaço físico, de um ambiente, de uma sede, de um centro de Legal. inovação deve se tornar realidade. Então, a gente também vai ter um espaço. Esse ano, nós teremos alguns eventos, dentre eles o evento da nossa vertical de tecnologia, que vamos ter o tema também, né? Vamos também falar sobre gestão de projetos. Então, tenho certeza que vai ser bem legal. Temos muita oportunidade de trocar várias figurinhas aí, de trabalhar em parceria. Conta com a gente. Obrigado pelo seu tempo. E foi um prazer a gente ter conversado aqui hoje, tá? Eu que agradeço o convite, parabéns aí pelo trabalho, tem grandes planos aí, né, para o ano, que bom que tudo aconteça e dê certo, e pessoal, aproveite que a comunidade fazendo isso, levando informação, levando conteúdo, é para vocês aplicarem, então aproveite as expertise que a galera traz aí, para contribuir, né, com a comunidade. Eu agradeço muito, assim, o convite, espero ter contribuído, contem comigo, eu estou aqui à disposição, vocês têm meu contato aí agora, então contem comigo para qualquer informação, qualquer apoio, novos eventos, eu estou aqui à disposição e desejo muito sucesso aí para o All In Hub, tomara que esse espaço venha, que aí é mais um espaço para a galera usufruir aí, né, de conteúdo e de informação, para a gente entregar cada vez mais para a nossa sociedade produtos, plataformas, serviços que contribuem aí, né, com o nosso crescimento, nossa evolução e facilitam